O presidente do Supremo Tribunal Federal, em julgamento que tornou inconstitucional uma lei do Estado do Ceará, firmou entendimento acerca de um tema polêmico que provocou reações em vários setores da sociedade que se posicionam a favor do bem-estar animal. Trata-se da vaquejada, modalidade dita esportiva, disseminada sobretudo no Nordeste brasileiro, na qual dois vaqueiros a cavalo devem derrubar um boi, dentro dos limites de uma demarcação arcal, puxando-o pelo rabo, atividade que, segundo alguns, nasceu do trabalho do sertanejo na caatinga, que para capturar o animal que fugia, agarrava-o pelo rabo até derrubá-lo. Entre os defensores da prática, alega-se o fator cultural, amparado pelo disposto no artigo 215, parágrafo 1º da Constituição Federal, que afirma: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Somando-se este fundamento, a previsão ainda de que o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Argumentam acerca do incremento do turismo e a economia local devido à geração de empregos sazonais. Aqueles que são contrários à prática fundamentam o seu inconformismo baseados no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição Federal, que discorre sobre a obrigação do poder público em proteger a fauna e a flora, vedando, na forma da lei, aquelas que submetam os animais à crueldade. Sabemos que o ordenamento jurídico não é um documento único, engessado, sendo que a sua aplicação deve se dar confrontando os seus mandamentos de forma que a sua interpretação não gere direitos que beneficiem interesses particulares em detrimento dos interesses maiores de toda a sociedade, incluídos aqui a preservação do meio ambiente e a proteção à vida de qualquer espécie. Surge daí um primeiro questionamento: pode qualquer atividade cultural, usando como fundamento para sua existência a sua tradição e interesses econômicos de determinados setores da sociedade, comprometer a saúde e o bem-estar dos animais que, segundo nossa Constituição Federal, são protegidos contra qualquer tipo de crueldade? Em outras palavras, o mandamento jurídico constitucional que determina ao Estado que zele pela manutenção da cultura do povo se sobrepõe ao mandamento constitucional que torna criminosa toda a ação que cause sofrimento desnecessário aos animais? Basta o bom senso para que se obtenha a resposta certa. 6 dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal afirmaram que ser esta prática um crime ambientalmente contrário aos interesses da nossa sociedade, onde se verificariam requintes de crueldade, ocultadas sob o falso véu de manifestação das culturas populares. Isso não é pouco, presidente. A consciência demonstrada pelos supremos magistrados da nação indicam um caminho irreversível no sentido de abolirmos essa prática que causa repulsa em qualquer mente sã. Apenas, presidente, para exemplificar, nós buscamos o regulamento de uma vaquejada que acontece na cidade de Campina Grande, num campeonato nacional. Diz este regulamento em determinado trecho, nas suas disposições finais: caso o rabo ou a maçaroca do boi parta-se no momento da queda e o boi não cair, o mesmo será julgado de acordo com os critérios abaixo. Primeira quebra, veja bem, presidente, quebra do rabo. Primeira quebra: caso o boi não caia, a dupla competidora terá direito a um boi extra. Traz outro boi para a gente quebrar o rabo dele também. Segunda quebra: o boi será julgado caindo ou não. A dupla competidora não terá direito ao boi extra. Terceira quebra: a dupla competidora terá nota 0, independentemente do julgamento do boi. Como fechar os olhos diante de tanta crueldade? Esta prática é tão infame quanto a conhecida farra do boi, onde centenas e às vezes milhares de pessoas perseguiam um animal provocando-lhes ferimentos que o levavam à morte lenta por sangramento. Semelhante ao que ocorreu com as touradas praticadas em outros países, foi-se mudando o comportamento das pessoas na medida em que se ampliava a sua consciência social. Hoje, tais práticas são consideradas
consideradas absurdas pelas sociedades modernas e poucos são os que têm coragem e a desfaçatez de defendê-las. Esperamos que igual destino encontre esta que ainda representa para o povo brasileiro uma nódoa em sua história contemporânea. Que possam os parlamentares de todas as esferas do Estado, sejam eles municipais, estaduais ou federais, unirem-se em esforços para que o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal não seja suplantado por qualquer estratégia que leve a nação ao retrocesso no processo social que este julgado representa. Diante do exposto, presidente, apresento o seguinte requerimento. Eu quero ouvir no plenário que esta Casa anuncia ao presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com cópia aos líderes de todos os partidos, enaltecendo a postura adotada pelo Supremo Tribunal Federal, que julgou inconstitucional e entendeu como prática de maus tratos aos animais a lei que autoriza a realização do evento denominado Vaquejada, realizado no estado do Ceará, bem como solicitando àqueles nobres parlamentares que unam forças no sentido de impedir que qualquer interesse de grupos econômicos ou de qualquer outra vertente criem mecanismos para burlar a legislação, a decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou crime de maus tratos aos animais a prática da festa cultural denominada vaquejada. Requeiro ainda que cópia da justificativa sejam anexados aos ofícios expedientes, senhor presidente. Requerimento em discussão e votação aprovada. Peço a licença para subscrever.